Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estou aqui mais um domingo para partilhar esse evangelho do dia. Esse evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Mateus 13, do 1 ao 23. Vamos lá? Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram dele, então, para dizer-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado, até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: Ouvirei com vossos ouvidos e não entendereis, olharei com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados, os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes, e não o viram. Ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes. É inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontrará uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, essa parábola, ela é a primeira das grandes parábolas que Jesus conta. É uma parábola muito famosa, né? A parábola do semeador. Não tem nem muito o que explicar nessa parábola, porque toda ela, tanto do versículo 1 ao 23, Jesus explica. Ele já, quando ele conta, né, essa parábola para os discípulos e para a multidão, ele conta a primeira parte, né, somente para a multidão, e depois ele explica aos discípulos, quando eles vão perguntar: por que eles falam em parábolas?
Aí Jesus explica aos discípulos por que ele conta as parábolas, para explicar o que os outros não compreendem. E é assim que ele faz aqui na Bíblia conosco. E essa parábola do semeador, ela é muito linda, é muito bela. E nós sabemos que a semente lançada é a palavra de Deus. E a terra onde a semente é jogada é o nosso coração. Então nós temos que parar e pensar se o nosso coração ele é como aquela terra em que as sementes caíram, mas as sementes não afundaram muito, né? Então ela logo brotou e veio o sol e a queimou. É como se a gente ouvisse a palavra de Deus, ficasse muito alegre, mas no primeiro desafio que a gente enfrentasse na nossa vida, a gente esquecesse tudo que a gente aprendeu na palavra de Deus. Aí depois tem a terra cheia de pedras, né? Em que a semente é lançada, mas não nasce. Se nasce, ela vem defeituosa. Que também às vezes nosso coração se encontra assim. Nós às vezes não estamos abertos à palavra de Deus. Ou se ouvimos, não damos muita importância. E também tem a terra que tem os espinhos, que é quando às vezes nós ficamos meio acuados ou duvidamos um pouco da palavra de Deus. Ah, será que é mesmo a palavra de Deus? Será que é Deus falando? Então, nós temos que ter a certeza que a semente que Deus planta, ela é sempre uma boa semente. Para a semente nascer, ela tem que estar numa terra fértil, certo? E a semente tem que ser boa. Só que sempre a semente é boa, porque a semente de Deus é uma boa semente. Então só basta estarmos de coração aberto para receber essa semente e assim que ela possa crescer em nosso coração e frutificar, não é verdade? E também devemos ser semeadores. Devemos ser semeadores da palavra de Deus. Porque a partir do momento em que a gente também espalha essa palavra, planta essas sementes nos corações dos nossos irmãos, nós estamos também o ajudando eles a poder ter mais um solo fértil, né? Que é o coração deles. Então precisamos ter um coração fértil, um coração para receber a palavra de Deus, e também precisamos ser semeadores da palavra de Deus. Amém? Então que possamos mesmo ter certeza, né, dessa semente que Deus quer estar plantando em nosso coração, que possamos estar buscando cada vez mais a palavra de Deus, nos aprofundando e que possamos ter mesmo uma boa terra para que a semente que o Senhor plantar a cada dia no nosso coração, ela possa crescer e frutificar. Amém? Que possamos ter um ótimo domingo, uma ótima semana e fiquem com Deus.